Olá! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje, onde a gente vai decodificar um assunto super importante. Como a variação de grandezas não é só um simples cálculo matemático, mas sim a estrutura fundamental para construir argumentos sólidos no Enem. É muito comum a gente ver a matemática só como números frios e fórmulas, né? Mas a nossa missão aqui é transformar essa percepção e revelar a lógica pura que existe por trás daquelas questões mais complexas. O nosso roteiro hoje vai seguir uma escalada bem estratégica. A gente vai começar com as grandezas no cotidiano, passar pelas proporções nos aplicativos de celular, dar uma olhada nos custos de oficinas mecânicas e na lógica dos caminhões-pipa. Depois, vamos mergulhar na argumentação direto na matriz do Enem. E, para fechar com chave de ouro, eu vou compartilhar a tática dos limites extremos. É um caminho que sai daquele trivial do dia a dia e vai até uma verdadeira sacada de mestre para a hora da prova. Ponto número 1. Grandezas no cotidiano. Vamos conectar a matemática com o que acontece no nosso dia a dia. Pensa comigo por um segundo, como é que os planos de celular que a gente usa todo dia conseguem explicar as grandezas matemáticas? Fazer essa pergunta já quebra na hora aquela barreira com os números. Sabe por quê? Porque mostra que a gente já tem uma intuição muito boa sobre variáveis matemáticas bem antes de colocar o lápis no papel. A matemática, na verdade, já está acontecendo todo mês na sua conta de telefone. Olha só que fascinante esse contraste. Imagina um plano fixo pré-pago. Ele é uma constante, não muda de jeito nenhum. Não importa o quanto a pessoa fale, o custo não sai do lugar. Agora imagina um plano que cobra por minuto. Ele ilustra perfeitamente uma grandeza dependente variando ao longo do tempo. O valor final no fim do mês depende diretamente dos minutos que foram consumidos. É a famosa relação de causa e efeito na sua forma mais pura e simples. Vamos avançar para o nosso ponto 2, proporções em aplicativos. É hora de decodificar a matemática dos transportes que a gente tanto usa. Imagina a dinâmica de um app de carona. Isso ilustra com perfeição as definições que sempre despencam nas avaliações. Primeiro, a gente tem a proporção direta. Um destino mais longe significa uma corrida mais cara. Um clássico, certo? Segundo, a proporção inversa. Pensa naquele alívio no bolso quando a gente divide a conta da corrida com os amigos. O custo por pessoa cai. E, por fim, a tarifa base, que ancora a matemática linear. Ela cria uma equação que tem um ponto de partida fixo somado a uma taxa que varia com a distância. É pura álgebra acontecendo no meio do trânsito. Entrando no ponto 3, custos de oficinas mecânicas. Vamos aplicar essas proporções em prestação de serviços. Quando a gente quebra um problema em passos, o foco muda de uma observação passiva para uma resolução estruturada, passo a passo. O primeiro passo é isolar o custo imutável, que no caso de um mecânico seria o valor do diagnóstico inicial. O segundo passo ataca a variável dependente, a mão de obra, que flutua de acordo com as horas trabalhadas. E o terceiro passo junta tudo isso e sintetiza o argumento numa equação final. Percebe como é exatamente a mesma lógica do aplicativo de transporte, só que aplicada a um contexto diferente? Ponto 4. A lógica dos caminhões-pipa. Aqui vamos entender as relações entre volume, vazão e tempo. O pulo do gato aqui está na relação entre as coisas. É entender que, à medida que a vazão de água aumenta, ou seja, mais água saindo da mangueira por minuto, o tempo necessário para esvaziar o caminhão diminui. Esse é um exemplo perfeito e irrefutável de variação inversa na prática. Você não precisa decorar fórmulas se conseguir visualizar a água saindo mais rápido e o relógio correndo menos. Faz todo sentido, né? Chegamos no ponto 5, a argumentação na matriz do Enem. Vamos dar uma olhada no código-fonte da prova. Esse documento oficial do Ministério da Educação é o verdadeiro DNA do exame. Ele detalha exatamente os eixos cognitivos e as áreas de competência que vão ser exigidas. Não tem espaço para questão aleatória ali. Existe uma arquitetura, um propósito intencional por trás de absolutamente cada pergunta que aparece no caderno de provas. E olha essa citação direta da fonte oficial. Ela pede justamente para analisar informações da variação de grandezas para construir uma argumentação. Isso valida toda a nossa estratégia de hoje. Analisar essas grandezas não é só para achar um número perdido e marcar o X no lugar certo. É para construir uma argumentação consistente. A matemática no Enem serve para provar um ponto, para argumentar sobre uma realidade econômica ou social. Fica super claro como essas habilidades se complementam, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Primeiro você identifica a dependência entre as grandezas, depois você resolve o problema de proporção, e aí, no topo de tudo isso, você usa esse conhecimento para construir um argumento sólido. O verdadeiro domínio do assunto acontece quando a gente entende essa conexão. E agora a nossa parte final, o ponto 6, a tática dos limites extremos, a arma secreta.
Já parou para pensar no que acontece com o resultado quando você empurra uma variável para os extremos matemáticos? Se você pegar uma alternativa da prova e testar jogar o valor dela para zero ou estourar ela lá para o infinito, você consegue provar na mesma hora se aquela opção tem lógica ou se é só uma pegadinha tentando te confundir. E isso ilustra muito bem a essência da argumentação matemática que a gente acabou de ver. Aplicar essa tática honra o que a matriz do Enem pede. Pensa comigo. Se a gente empurra uma situação hipotética, tipo o volume do caminhão-pipa ou os minutos do celular, lá para o zero ou para o infinito, a equação da alternativa ou vai se sustentar perfeitamente ou vai desmoronar na mesma hora. E se desmoronar, pronto, você já elimina essa opção com segurança. Então fica aqui a reflexão. Quais limites extremos vão expor a falha no próximo problema difícil que você enfrentar? Ao adotar essa lente de testar os limites, a forma de encarar os problemas muda totalmente. A questão final é, sabendo que a matemática da prova é pura lógica argumentativa, qual vai ser o próximo problema complexo que você vai conseguir decodificar com facilidade? Fica o desafio. Até a próxima!